Olá, bom dia, a paz do Senhor, shalom, shalom, sejam muito bem-vindos à nossa última live dessa. Hoje também é dia 7. Se quiser e ouvir, comerá o melhor dessa terra. Nós vamos falar sobre algo que vai concluir as nossas sequências de lives. A paz, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Shalom para quem é de Shalom, paz do Senhor para quem é paz do Senhor. E nós vamos falar hoje sobre um tema importantíssimo. Já vou chamar meu marido aqui para entrar junto. Deu certo? Deu certo. Vani, seja bem-vinda. Fran, seja muito bem-vinda. E nós vamos falar sobre algo muito importante, porque nós viemos falando sobre como, sobre o que fazer, né? A gente falou sobre o que, né? Que é saber. A gente trouxe um conhecimento nessas 6 lives, que quem nos acompanhou nessas outras 6 lives vai destravar muitas feridas, vai destravar muitas coisas dentro do casamento. Mas vocês devem estar se questionando como fazer, né? E hoje nós vamos trazer como fazer. A gente vai mostrar que não adianta a gente buscar, a gente ter entendimento se a gente não souber como aplicar. Então, sejam muito bem-vindos. Rogéria, sejam muito bem-vindos, que nós vamos iniciar esse tema. Então, o Espírito Santo, ele nos levou, né, até aqui. E hoje nós vamos caminhar por um direcionamento de Deus que é literalmente assim. Ontem a gente até falou sobre a prática, né? O que nós devemos fazer para ter um casamento saudável, para ter um casamento estruturado, para que meu casamento ele se solidifique, né? A gente falou sobre o alicerce, a gente falou sobre a base, que é Deus. Só que não adianta você orar com seu marido de manhã, não adianta você ir lá na igreja todo domingo, não adianta você ir na missa e você não aplicar, você não ser obediente ao Senhor, ao que o Senhor pede para você fazer. Porque se você não obedecer, vai romper? Não vai romper, né? Então nós vamos falar hoje sobre o quê? Sobre fazer aquilo que o Senhor nos direcionou a fazer. Então nós vamos orar, vou esperar o pessoal chegar aqui. Geliane, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui quem está chegando. Cheguei. Shalom, pessoal. Tudo bom? A Elaine, bem-vinda, paz. Já foram desfilar hoje, já? Já desfilaram? Já acordaram o corpo? A gente se tocou que hoje era 7 de setembro, nem tinha se ligado. Live 7, dia 7, né? Profético. Vamos, acho que a gente já pode orar e a gente já inicia a nossa live. Pai, obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de levar essa palavra, Senhor, para os seus filhos, Pai. De poder ajudar almas feridas, Senhor. De poder ser, Senhor, um instrumento aqui. Nós somos instrumentos seus, Pai. Para direcionar essas pessoas, Senhor, a viver o melhor dessa terra, Pai. A tua palavra, Senhor, que fala, que nos liberta, Senhor. A tua palavra nos deixa esse manual extraordinário para que a gente possa, sim, viver o melhor, Pai. E se nós não estivermos vivendo o melhor, Senhor, que nós seguimos, Senhor, em obediência a Ti para viver o melhor, Pai. Que cada alma, Senhor, se conecte aqui, Senhor, que toda resistência, Senhor, espiritual caia por terra, em nome de Jesus, Pai. Que venha a sabotar pensamentos, espíritos de acusação, espírito de dúvida, Senhor. Nós já repreendemos em nome de Jesus. E toda resistência que vem por meio da internet, que vem por meio de pessoas, Senhor. Nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue. Então nós já repreendemos em nome de Jesus. Que cada pessoa seja tocada fortemente por esse assunto poderoso, por esse assunto que vai fechar um ciclo que nós iniciamos, Senhor, para que novos ciclos se iniciem, Senhor. Para que novas transformações se iniciem na vida de cada pessoa que está aqui, Senhor. Nós te agradecemos e nós
ligamos essa oração, Senhor, nos céus e na terra, Senhor, alinhando com o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, para que nós caminhamos, Senhor, em direção ao que é a Tua vontade, ao que é o Teu coração. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre Isaías, capítulo 1, versículo 19, versículo 20, que fala assim: se quiserdes e ouvirdes, comerei o melhor dessa terra. Comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados pela espada. Nossa, que palavra forte! É isso, a gente vai entender o chamado à obediência. Nós falamos sobre o que? Nós falamos sobre comportamento, nós vamos retomar o que nós falamos daqui a pouco, mas nós falamos sobre algumas lições que nós devemos ter dentro do casamento. E hoje nós vamos entender que isso precisa ser colocado em prática. Então a palavra fala se quiserdes, ou seja, vontade rendida. É você se render a essa vontade de Deus. E ouvirdes, escuta espiritual não reativa. Deus fala, faz isso. Eu vou começar a me justificar, vou começar a enrolar. Vai começar a travar a sua vida, vai começar a bloquear os planos para o seu casamento. Mas ele fala, comereis o melhor. Ou seja, se você se render à vontade de Deus, se você obedecer à vontade... Não sei porque tá vindo mensagem no meu celular, se ativou, eu acho... Não tá vindo só no teu. Não, mas é porque só você ativou as notificações, porque tá desativado. Comereis o melhor, colhereis os frutos de um casamento curado. Então, você que está buscando alguém, você que está disponível, está namorando, está indo em direção, né, ao compromisso, precisa saber, né, se esse relacionamento é de Deus ou se não é. Ontem a gente estava, né, vendo sobre isso. E colher os frutos desse casamento. Você que já é casado, como é que a gente colhe os frutos desse casamento? Ouvindo e obedecendo, tá? Então, nós vamos entender que Isaías foi um profeta maior. O que significa um profeta maior? Um profeta que anunciou a vinda de Jesus. Um profeta que falou sobre o sofrimento de Jesus. E Isaías foi levantado para exortar um povo religioso. Ontem nós acabamos com todas as amarras religiosas aqui, todo o legalismo religioso, toda a crença religiosa que não vem do mover do Espírito Santo. Toda seita religiosa. Ontem nós rompemos. Se você não assistiu a live de ontem, vai assistir. Porque muita gente tem medo de Deus. Por quê? Porque ouviu coisas erradas a respeito de Deus, de coisas que Deus nem fala, Deus nem traz. Isso é religiosidade. Nós estamos aqui para viver em espiritualidade e não em religiosidade. Então, ontem nós falamos sobre isso, mas Rogéria, Shalom, sobre isso. Então, essa importância de exortar a religiosidade. Isaías foi levantado para exortar reinos, para exortar a política, a religiosidade. E eles realizavam cultos, jejuavam, oravam, iam para os seus cultos, mas ignoravam o que Deus realmente havia pedido. Então, não adianta só jejuar e só orar. Não, se você não pôr em prática o que Deus está falando para você fazer, Deus fala, renuncia. Deus fala, obedece, né? Obedece a minha palavra, obedece meu mandamento. E você não faz. Aí você quer mover como? E a religiosidade faz você ir lá fazer jejum, orar, mas não coloca em prática. Então ele veio para exortar esse povo religioso, né? Ele falava assim, Deus está dizendo, eu quero justiça. Arrependimento, a gente falou ontem sobre arrependimento, verdade no íntimo, a religiosidade de vocês não me toca, né? Você, que nem ele fala ali na palavra, né? Em meu nome expulsei, em meu nome, né, curou, tal, você fez isso, mas você não obedeceu a minha palavra. Afasta de mim que eu não te conheço. Então, é muito forte isso, porque nós estamos aqui não só para ouvir, mas para obedecer. E o que a gente pode levar isso para o casamento? Esse versículo, na verdade, ele é um princípio. Por quê? Deus não força ninguém. Deus dá livre-arbítrio. Mas se o casal quiser
e ouvir, ou seja, obedecer com o coração, ele garante o melhor dessa terra. Ah, então você quer dizer que se meu casamento está em crise, meu marido está em julgo desigual, o meu casamento está em julgo desigual, meu marido está viciado, a gente não tá colhendo o melhor dessa terra, a gente não está obedecendo? Exatamente. 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 O melhor casamento, a melhor comunicação, o melhor tempo, o melhor prazer e o melhor espírito é vivido em obediência. Obediência ao que o Senhor direciona. A paz do Senhor, Júnior, seja bem-vindo. O Júnior está sempre nos acompanhando. Sempre. Quantas vezes vocês oram juntos, mas não obedecem ao que Deus já falou? Ah, ontem a gente disse, né, na prática, vamos praticar. Qual que é o temor do Senhor? Casais que oram juntos. Mas adianta orar junto? Se vocês estão ali orando junto, Deus fala algo, mas ninguém faz nada? Não se move? Ontem aconteceu algo muito forte com a gente. A gente sempre vai andar conforme o Senhor. E a gente falou ontem para vocês aqui que essa seria a nossa última live. E nós realmente temos essa como nossa última live. Por quê? Porque nós andamos com os passos de Deus. Só que ontem a gente estava sem luz e a gente decidiu ficar orando 1 hora aqui depois da live, aproveitando, né, que o Espírito Santo estava ali forte. A gente aproveitou e a gente pediu para Deus: Deus, nós vamos continuar? Deus, nós vamos fazer o quê? E Deus nos deu uma resposta de continuar, só que a gente vai depois explicar o que vai ser essa continuação. Só que se a gente tá aqui orando, o Hélio tava aqui, eu tava aqui orando, falando com Deus em silêncio aqui, né? E aí a gente ouve a voz de Deus, tá? E Deus fala, vocês vão fazer isso. E aí eu olho pro Hélio e falo assim, vamos dormir? Tipo assim, a gente orou, Deus falou pra gente já começar a fazer tudo, já tá tudo estruturado, o que a gente teve que fazer ontem, direcionar, e nós vamos dormir? A gente não ouviu a voz de Deus. A gente não obedeceu a voz de Deus, na verdade. A gente ouviu a voz de Deus, mas não obedeceu. E obediência é a semente que ativa o melhor no casamento. A gente falou sobre o temor. O temor de Deus é o que sustenta o casamento. Mas a obediência, ela vai fazer o melhor no seu casamento. Ela vai te trazer o melhor na sua vida. Então, às vezes, você tá até solteiro, você não tá nem casado. Solteiro que eu falo, você tá namorando. E Deus já falou, ó, obedecem, obedecem, obedecem a isso. E você ainda não obedeceu. Aí o seu relacionamento solteiro ali, né, de não estar casado ainda, tá tudo dando errado, tá tudo dando as coisas erradas. E Deus tá falando, obedece. Começa a obedecer para ver o que vai acontecer. Vai romper. Daqui a pouco já estão casados, já estão vivendo o melhor dessa terra. Então, às vezes, a gente não rompe, por quê? Porque a gente acaba não obedecendo a voz de Deus. E reparem, né, que novamente a gente está junto em obediência a Deus, porque quando os dois se direcionam para o mesmo objetivo, tem o jogo direcionado para o mesmo caminho, né? Não adianta cada um puxar para o seu lado. Se cada um puxar para o seu lado, o casamento não funciona. Então a gente já inicia tudo isso, né, com um cenário. Então a gente, estando no mesmo cenário, já é o início dessa construção dessa base sólida, né, de ensinar vocês essa base sólida para construir um casamento Exato. melhor e seguindo a direção de Deus. E pode continuar assim, porque Deus falou que a gente não vai separar, não. A gente vai continuar fazendo live dessa forma, a gente vai começar a fazer vídeos dessa forma, porque o Senhor nos levantou para fazer as coisas juntos, Vamos né? continuar vendo a gente junto. Esse é o nosso né? Então, recapitulando ali o que a gente já falou ao longo da semana, né? A gente veio fazendo lives aí desde segunda-feira e a gente veio trabalhando a cada dia um tema específico. Então, a gente já falou sobre a vaidade emocional, sobre o tempo e o descompasso, sobre os votos quebrados dentro do relacionamento, reações descontroladas, quando não consegue lidar. Sim, a paralisação, mas também a ação impulsiva. E ontem a gente selou tudo isso, né? Afunilou todo esse conhecimento no que realmente vai direcionar, que é o temor de Deus. Né? E lembrando que o temor não é medo, né? Mas sim
é a misericórdia, é andar em obediência. E aí, assistindo a live de ontem, tu vai conseguir compreender melhor, porque hoje a gente já está seguindo o conteúdo. Isso. Então, se ficou em dúvida de alguma coisa que eu falei aqui, volta lá na live e assiste que Vai destravar isso aí. vai destravar muita E hoje a coisa. gente está falando sobre colocar tudo isso em prática, praticamente, né? A gente teve um conhecimento, Deus entregou um direcionamento e agora a gente coloca isso em prática. A famosa formatura, Formatura, formatura realmente. e de agora em diante botar em prática, né? Colocar em prática. Então, Não adianta só ouvir. hoje o Senhor ele está dizendo, né, que agora que eu revelei tudo isso, o que vocês vão fazer com isso, né? Quantas vezes vocês já fizeram um curso, mas não colocaram ele em prática? Né? Simplesmente foi assistir um workshop para ter mais conhecimento, mas voltou para o trabalho, voltou para o dia a dia e não colocou nada em prática. Né? Então, deixo esse questionamento aí para vocês. Como já diz em Tiago, capítulo 1, versículo 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Então, tudo aquilo que a gente recebe de conhecimento, a gente tem que colocar em prática. E é isso que a gente quer trazer para vocês hoje, né? Como colocar em prática isso mesmo. Né? Isso. E lembrando, tá? Tiago, ele escreve a cristãos que amavam ouvir boas pregações, tá? Mas que eles não aplicavam nada. Ele acaba confrontando, né? Vocês estão se auto-enganando. E é isso que eu estou querendo confrontar vocês agora também. Vocês estarão se auto-enganando se não aplicarem esse conhecimento que vocês estão acompanhando durante essa semana. Isso. Então, a gente trazendo para o casamento, né? Muitos casais, eles amam assistir pregação juntos. Né? Sobre casamento, principalmente. Ah, o casamento tá ruim, vamos assistir uma pregação sobre casamento. Tá, ok, vocês assistiram aquela pregação ali de 1 hora e meia. E depois, o que vocês fizeram? Vocês realmente tiraram proveito daquela pregação? Tiraram conhecimento dali, né? Vocês vão colocar em prática, né? Acabam fazendo votos emocionantes, porque às vezes numa pregação acaba trazendo declarações ali para fazer junto em casal, então faz aquele voto emocionante no momento, mas depois não leva para frente, né? Não aplicam nada. E aí isso acaba gerando um auto-engano emocional e espiritual, né? Então, se a palavra ela não gera prática, ela acaba endurecendo o coração. Assim como a gente falou durante a semana sobre os votos quebrados, né? Então, se a palavra não colocada em prática, acaba endurecendo o coração, esfriando aquela relação, né? Então, deixa aqui o questionamento para vocês. Dá uma olhada para o passado, o que vocês já ouviram, o que vocês receberam de conhecimento que não colocaram em prática. Porque a obediência ela começa no simples, tá? Calar quando Deus manda se calar, falar quando Deus manda falar e mesmo quando dói, tá? Exercer o perdão. Porque o perdão, ele é algo, vamos deixar bem escrachado, ele é algo obrigatório, né? Tu tem que exercer o perdão, ele é necessário, porque a justiça ela é divina, só Deus pode julgar. Então, doeu, exerça o perdão. Tá? Se for para corrigir, Deus vai corrigir. Né? O Espírito Santo vai tocar no coração dele. Né? E quando você identifica que algo está te contaminando, seja um amigo, sejam pessoas que vêm dar pitaco no relacionamento. Se você está vendo que aquela opinião externa está sendo algo que contamina a relação de vocês, né, que vocês estão buscando mudar, vocês já tem alguém que está direcionando, já tem uma cobertura espiritual, já tem um pastor que está acompanhando vocês ali,
quem são as pessoas externas que estão querendo contaminar essa relação, né? Então, é se afastar dessas pessoas que estão contaminando, né? Isso, às vezes até o pai, a mãe, né? A tia, E às tia, vezes avó. é o próprio pai, mãe, O casamento, cônjuges. ele é você e seu marido. É você e sua esposa. Não, a palavra fala, né? A partir do momento que você casa, você deixa os seus parentes. Então, seus pais se tornam parentes. Então, essa influência de fora, ela acaba silenciando, abafando a voz de Deus. Por isso que a gente tem que cuidar muito com os ruídos externos, né? A maioria dos casamentos que hoje, quando a gente vai conversar, a gente sabe que sempre tem envolvimento de alguém por Sim. fora. Então é muito importante isso, porque isso também contamina. Então, o comportamento, ele só muda quando a alma ouve. E a alma, ela só ouve quando ela está rendida. O famoso coração quebrantado. De coração quebrantado, que a gente falou ontem, que Deus se agrada dos corações quebrantados. Ele salva os de espírito oprimido. Né? Então, lá em João, no capítulo 10, versículo 27, fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, a ouvir a voz, né? Jesus fala que as minhas ovelhas me conhecem e eu as conheço e elas me seguem. Então, Jesus está ensinando que ele é o bom pastor, em contraste com líderes religiosos que estavam cegamente, espiritualmente cegos naquela época. Então, Jesus destaca que as suas ovelhas, elas têm um relacionamento de intimidade com ele, porque o reconhece e o segue. Eu amo esse versículo, porque se você reconhece que Jesus é o pastor e ele também te conhece, se você ouve a voz, por que não seguir? Né? Eu não estou falando com quem não conhece. Eu estou falando com ovelhas que conhecem. Então, conhecer essa voz, ouvir essa voz e aplicar. Então, muitos casais estão ouvindo 1000 vozes, como eu já falei. É voz da cultura, é voz da dor, é voz do orgulho, é voz da comparação. Só que Jesus fala, aquele que ouve, né, a sua voz. É a sua voz, é a voz. Então, no casamento, ouvir a voz de Deus é o que vai guiar as decisões em meio ao caos. Eu sinto muito, não é a voz da mãe, não é a voz do pai, não é. Porque ali tem crença, tem cultura, tem mundo, tem todo o entendimento por trás. Tem muito conflito por trás. Sem falar que a nossa briga, a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades, contra espíritos malignos. Então, se você se alinha à voz de Deus, ao momento que você está orando e Deus fala, você alinha a voz de Deus e você faz o que Deus vai te direcionar, o seu casamento vai colher o melhor nessa terra. Então, quando um dos dois se desconectam da voz do pastor, vem os conflitos, vem as brigas, vem as discussões, né? Porque tá desalinhado. Então, casamentos blindados, eles têm um GPS espiritual, que é quem? Jesus como pastor. Tem um guia, né? Tem um direcionamento, tem um acolhimento, tem um caminho ali que é seguido com isso. Então, é muito sério isso, porque se nós gerarmos rebeldia quanto a isso, nós vamos sabotar essa aliança que nós temos com Deus sobre o nosso casamento. A gente falou sobre Isaías 1,19, mas o 20 traz um alerta. Se recusardes e fordes rebeldes, vai dar ruim, né? Pra gente não fazer outra palavra. Então, a rebeldia não é você gritar com Deus. A rebeldia é ignorar o que Deus já falou com você. Ignorar o que Deus já trouxe para o seu casamento que tem que romper. Ignorar no seu relacionamento de solteira que Deus já falou para você fazer. É isso que vai mover a sua vida. Senão você vai sempre colher algo ruim. Se ele está falando isso, ele tá direcionando já essa palavra. Então, Deus já falou muitas vezes a muitos casais. Já revelou a raiz da dor. Já revelou o comportamento, a gente já falou sobre comportamentos, volte e assiste as outras lives. Mas quem se recusa a obedecer, começa a cavar buracos onde Deus já plantou as sementes.
Então isso é muito forte, porque se você não ouvir a voz de Deus, você vai acabar fazendo por erros da sua alma, por orgulho da sua alma, por dores da sua alma. Lá em Provérbios 28:13 fala assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia, né? Então esse provérbio ele trata de um princípio eterno, que é encobrir erros que bloqueiam a prosperidade, inclusive dentro do lar, né? Então foi escrito por Salomão, inclusive. Salomão teve muitos conflitos conjugais. Quem conhece a história de Salomão, né? E familiares. Por quê? Por desobediência. Por desobediência no lar. O pessoal acaba falando muito da história de Salomão pela prosperidade que ele teve. Só que acabam esquecendo que no final da vida ele acabou se frustrando, né? Sim. E Exato. aí só querem trazer o lado bom da história. E se esquecem do final da vida dele. Né? Depois que aconteceram os erros ali, né? Acabou que não sustentou toda aquela prosperidade que ele tinha. Sabedoria, né? Então, trazendo para o casamento aqui um discernimento agora, quando o cônjuge, um dos dois, né, seja o homem, seja a mulher, ele esconde os seus vícios, as suas mágoas, os pecados, mentiras, traumas, o casamento ele para de prosperar, né? Ele trava essa prosperidade. Então, com essa raiz ali, né, a mágoa, a mentira, o pecado, com ela ainda ativa, mesmo que o fruto aparente beleza externa, por dentro tá vazio, né? Travou a prosperidade. Então, começou a esconder aquilo dali, né? Começou a estar em pecado, da brecha ali, acabou caindo em pecado, vai ter aquela beleza externa, porque né, estava vindo corretamente, só que por dentro se torna vazio, porque acaba bloqueando a prosperidade, né? Então, uma prosperidade no relacionamento, ela vai exigir a confissão, né? Então, confessar dos seus pecados, se é um trauma, se é uma mágoa, conversar com o parceiro, né? Confessar que tem aquela mágoa do passado, tem aquele trauma que precisa resolver ainda, né? E depois precisa acontecer o arrependimento, né? Ter o arrependimento de ter exercido aquele pecado, né? Só que não adianta nada eu confessar, me arrepender e não mudar. Então eu preciso também da mudança, né? Então é um tripé: é a confissão, o arrependimento e a mudança, né? Se faltar um deles, vai travar a prosperidade, vai continuar travado. Então, na prática, seria começar a confessar o que está escondido, né? Tudo que foi feito de forma escondida. Confesse a Deus. E se for necessário, o cônjuge. Mas muitas vezes a gente direciona para Deus porque às vezes pode mover algumas coisas antigas e pode acabar, né, influenciando. Então pede direção do Espírito Santo para ver o que é, se é para confessar só para Deus ou para o cônjuge. Que às vezes a carta que a gente às vezes escreve, só a né? carta já resolve, então, né? a misericórdia, ela entra quando há verdade. A gente já falou sobre isso. Não quando há fachada. Não quando a gente falou ontem sobre a questão da traição, né? Ah, fui lá, traí e tal. Tá, mas e aí? Confessou? Renunciou? Vai continuar fazendo as mesmas coisas. Enquanto não confessar e renunciar e perdoar, vai acabar repetindo os mesmos ciclos. E vale lembrar, né, que tem coisas que a gente precisa levar essa confissão ao cônjuge, por quê? São coisas que não é de um dia para o outro, não é numa ressignificação através de uma carta. Tem coisas que precisam de um processo. Então, o cônjuge ele precisa ter esse conhecimento para também ajudar, né? Para não ocorrer talvez tipo, mas só acredito vendo, né? A pessoa pegar e falar que vai mudar, ou num dado dia falar que não vai beber mais. Ele tá buscando essa mudança.
Só que se dentro de casa vier uma palavra contrária, de, tipo, só acredito vendo, ele vai se Vai desmotivar, desmotivar. É né? verdade. Vai acabar se desligando totalmente daquele processo de mudança que ele quis iniciar, né? E agora a gente quer trazer, tá? Uma ativação profética, tá? Com 3 declarações aqui. E o melhor é que seja feito em casal, tá? São 12:30 agora, talvez vocês estejam almoçando, se o marido estiver aí do lado, se a esposa estiver aí junto, né? Ou se o marido estiver lá limpando a churrasqueira, ou estiver fazendo alguma coisa, vai lá, ó, busca pelo braço, tá? Vou dar uns 10, 15 segundinhos aí, corre lá, puxa ele pelo braço, tá? Porque já que a gente está falando de casamento, o interessante é que façam juntos, tá? Como a gente já trouxe ontem, durante a semana, tem que ter aquele momento junto em casal, tá? Então, vamos lá, respirem, não pensem mais nada agora, o foco é somente nessa ativação profética através dessas 3 declarações, tá? Então, vamos lá. Senhor, hoje eu escolho querer, me alinha contigo. Eu decido ouvir, não só com os ouvidos, mas com o coração. Eu me posiciono em obediência para viver o melhor dessa terra. Amém. Amém. Ah, Casais, tá? Se a sua mulher correu lá para te buscar, se o seu marido te chamou para vir até aqui, se você não estava junto, assistam a live depois juntos, busquem durante a semana aquelas lives que mais falaram com quem acompanhou aí do casal, né? Busquem esse entendimento juntos, busquem a Deus juntos, mas tenham também o seu momento individual e busquem caminhar juntos daqui para frente, como a gente já trouxe qualquer entendimento, qualquer coisa nova, apreendida, busquem colocar em prática, principalmente se vocês buscam melhorar no relacionamento, busquem a cada nova lição aprendida também executar a aplicação dela. isso. E a palavra ela tem poder, né? Então, quando você faz essa declaração, parece algo muito leve, né? Mas a palavra fala: a morte e a vida estão no poder da língua, né? É quem ama dela comerá do seu fruto. Então, se você está declarando coisas ruins, agora você está declarando coisas boas. E isso faz toda uma transformação na sua mente E também. deem ouvido à voz de Deus, tá? Como já fala lá em Jeremias 7, versículo 23, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordenar, para que vos vá bem. Ó, a Rogéria botou assim: primeira vez aqui. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Obrigada, Senhor. Amém, Amém, Rogério. Rogéria. Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda aí. Tem as outras lives também que complementam esse conteúdo. Sugerimos que você assista para que esse conteúdo de hoje ele acaba sendo firmado ali, né, em relação a isso. Seja muito bem-vinda. E a Kalina botou maravilhosos. Maravilhosa é você, Kalina. Deus te abençoe. Deus abençoe, pessoal. E voltando aqui, né? Muita gente talvez não tenha conhecimento, mas Jeremias ele foi um grande profeta, tá? E no momento em que ele escreve esse versículo, ele estava profetizando ao povo que insistia em seguir os próprios caminhos, tá? Mas Deus ele relembra a sua aliança. Se o povo obedecer, ele cuidará deles, tá? E tudo lhes irá bem, tá? Então, o povo ele era rebelde e endurecido.
Então, Jeremias vem para trazer essa profecia ao povo, né? Trazer esse conhecimento ali. Isso. E no casamento, a gente sempre vai trazer essa chave, né? Ouvir e andar no caminho que Deus ordena. Então, casais que querem que vá bem, mas não obedecem a Deus, vão colher crises. Então, por isso que ele fala ali, tanto no 19 quanto no 20, que ele complementa. Então, Deus quer ser o Deus do seu casamento. Né? A gente falou ontem sobre os 4 principados que acabam afastando, né? Que entram no casamento e acabam fazendo com que você sirva a eles e não sirva a Deus, né? E a palavra fala para não servir 2 deuses, né? Então hoje a gente fala, Deus quer ser o Deus do seu casamento. Mas eu deixo uma pergunta aqui. Por que a gente casa? Por que existe o casamento? Para a glória de Deus. Então, o casamento, ele vem para a glória de Deus. Ele é um propósito para a glória de Deus. É que nem quando uma pessoa ela sobrevive a uma doença muito grave, tem um testemunho. Para a glória de Deus. E Deus permite muitas coisas para a glória dele, é tudo para a glória dele, é tudo para a honra dele. Então, só que isso só é possível se houver ouvidos espirituais abertos e submissos a ele. Então, nós falamos ontem sobre o temor e nós falamos sobre sabedoria, discernimento e ouvidos e olhos espirituais, que é o quê? É o estar ouvindo a voz de Deus constantemente, né? Não deixar que isso abafe e também ter a submissão hoje, que é o que a gente está trazendo, que é aplicar isso, que é obedecer. E se você ainda não entende esse temor de Deus, assiste a live de ontem, porque o temor de Deus não é o medo que você enfrenta quando você, eu errei, agora Deus vai me castigar. Não. Esse é um temor que é totalmente diferente do que está na palavra. E se você assistir a live, você vai entender isso. E obediência conjugal não é escravidão, é sabedoria espiritual. Porque a palavra fala que quem obedece, quem tem temor de Deus, tem sabedoria. Foi isso que a palavra fala lá em Provérbios. Então, a obediência conjugal não é uma escravidão. Obedecer a Deus não é para ser uma escravidão. Não, bem pelo contrário. É sabedoria espiritual. Sabedoria que vem de quando a gente entende assim. Se a palavra fala em Romanos 12:2, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas renove a sua mente. Renove a sua mente com a palavra. A palavra é a verdade que liberta. O que é a verdade? Jesus. Então, esse caminho me leva à sabedoria espiritual. Né? Então, não agora a gente é escravo de Deus. E aí pensa só na lei de Moisés. Não, Jesus já pagou o preço da culpa, já pagou o preço da vergonha, já pagou o preço do medo. Você não precisa mais carregar isso. Por isso que volta na live de ontem para entender o que complementa a nossa fala de hoje. Então, o Senhor não quer mais que você lute com suas próprias forças, né? Se você sonha com corda, academia, você sonha que você está cortando ali árvores, você sonha que você está fazendo coisas com esforço humano, você está totalmente direcionada pelo esforço humano, tá? Porque esses sonhos, eles são reveladores. Deus dá esses sonhos proféticos para que a gente desperte, tá lutando com o demônio à noite, né? Percebe que perde a voz na hora que tá ali expulsando o demônio. Isso significa que você tá indo pela sua força humana. Deus dá muitos sonhos de revelação pra gente. Então ele tá dizendo, se você quiser ouvir, eu vou te conduzir. Ontem a gente estava aqui né? A gente estava sem luz. E aí a gente sentou, eu sentei aqui no sofá, ele sentou ali e a gente começou a orar. E a gente tem muito uma questão muito importante que a gente faz, que a gente fala assim, Deus, em silêncio, tá? Em silêncio. Deus é o único que pode ouvir, que pode saber os nossos pensamentos, certo? Porque ele é onipresente, onisciente e onipotente. Então, a onisciência, né, ele consegue ouvir nossos pensamentos. Satanás não tem esse poder, né? Só para trazer o contexto. E aí o Hélio falou algo para Deus em silêncio. E ele falou, se fizer isso, vai acontecer isso, e se não fizer, não vai acontecer isso. E aí eu tava aqui e ele tinha pedido para Deus que a minha barriga roncasse. Minha barriga nunca ronca, olha que a gente tava de jejum, mas já fiz jejum de 3 dias e minha barriga é muito difícil de roncar, porque eu sou muito adepta ao jejum. E aí, ele falou assim, se a barriga dela roncar, é isso. Se ela me chamar... E eu tava com a Bíblia na mão. Se ela me chamar para ler a Bíblia, é essa outra coisa.
E aí, do nada, minha barriga começa a roncar. Mas, meu Deus, minha barriga nunca roncou assim. E minha barriga ficou roncando, acho que, sei lá, 15 minutos, eu acho. E aí eu falei assim, daí ele falou assim, não, é porque eu pedi para Deus uma resposta. E essa resposta veio ali. Então, por quê? Se só Deus teve entendimento daquele... Até a gente tem um versículo, né, que fala sobre isso. Que só Deus tem entendimento sobre o meu pensamento... só Deus podia saber que ele tinha pedido isso para ele para dizer para roncar. Isso é uma chave que a gente tem no casamento quando a gente quer se E olha comunicar que eu através de induzi Deus. ela a me chamar para ler a Bíblia, porque Induziu? eu olhei assim, ela tá ali orando, lendo a Bíblia e tal. Aí eu puxei o celular e fiquei ali enrolando. Né? E aí eu já ia Como falar, se estivesse rolando feed. vamos voltar para oração. Qualquer outro momento, ela me chamaria, amor, larga o celular, vamos voltar para oração e tal. Só que ela não falou nada. E em seguida a barriga dela roncou. Então eu assim, opa, De tá testificado. Isso. É que nem a gente tava lá no monte e Deus falou assim: vocês vão fazer o jejum de Esther. A gente ficou sem água 3 dias e ficou sem comer 3 dias. Só que lá no monte a gente tinha levado uma maçã para cada. E maçã é uma fruta que fazia muito tempo que nós não comia. Só que eu tava aqui no sofá e falei assim, amor, vamos fazer a lista de compras? Isso foi na quinta, a gente foi no monte no domingo. E aí eu falei assim, amor, coloca maçã junto com banana na lista. Não faço a menor ideia porque eu falei maçã. E aí, eu falei assim, maçã. Tá, deve ser porque, sei lá, maçã é mais prático, né? Uma fruta mais prática. Beleza. E aí, domingo a gente foi pro monte e aí Deus falou do jejum e eu falei assim, Deus. E ele já tinha comido a maçã dele. E eu tinha a minha maçã na bolsa ainda para comer. E aí eu falei assim, Deus, se for pra gente incluir a maçã, se o Senhor quer que a gente inclua a maçã, o Senhor vai fazer com que ele toque na maçã. Isso em silêncio, meu pensamento. Você vai fazer com que ele toque na maçã. Ele não vai comer, porque a maçã é minha, né? Cada um tem a sua. Mas o Senhor também vai testificar na palavra. E aí, fiquei ali e tal, a gente tava orando, cada um no seu canto. Ele fica orando com os olhos fechados assim, e eu fico caminhando, geralmente orando, tal, tal. E aí ele começou a pegar a maçã e começou a brincar com a maçã. Eu falei assim, Deus, obrigada pela confirmação. Aí Deus explicou na palavra o que significava a maçã nesse tempo de jejum. E isso é ouvir a voz de Deus. É você silenciar. Ah, mas eu não ouço a voz de Deus. Sim, mas você não sai do celular? Como é que você vai ouvir a voz de Deus? Você não larga, né? Às vezes você vai orar, você não deixa nem Deus falar, você fala sozinho. Então, tipo assim, quando eu quero ouvir a voz de Deus, eu tenho que silenciar. Eu não fico orando. Eu silencio, eu falo assim, Deus, agora fala comigo. Fala comigo em espírito. Máximo, orar em línguas. Tremendo nosso Deus, né? Poderoso. E até ontem a gente achou na palavra, isso se explica na palavra. A gente só não vai lembrar agora o dia que tá. Mas quando tiver a oportunidade, a gente dá. Então, isso é um testemunho de entender que o casal está alinhado, né? Porque eu poderia falar assim, ó, não, nós vamos fazer o jejum de Esther, é sem água, é sem comida, e é isso. Só que ele é novo no jejum. Então, tipo assim, eu já sou muito acostumada. Eu falei assim, Deus, ele vai ficar sem comer, sem beber água mesmo, 3 dias. Eu já sou acostumada, mas e ele? E aí, nisso, eu falei, disse assim, Deus, essa maçã não tá aqui à toa, não, porque a gente não come maçã. É muito difícil comer maçã. E aí, na hora, eu fiz em silêncio. Falei assim, Deus, se for, ele vai tocar na maçã. E aí, conversando do nada, ele toca na maçã. E assim a gente aplica no nosso dia, geralmente, quando a gente quer comunicar em casal. Então, isso é algo, você está unindo força espiritual, você está seguindo, como a gente falou, pelo mover do Espírito Santo. É a voz do Espírito Santo, não é a sua voz, não é a sua força humana, né? Não é sua alma. Ai, Deus falou comigo para fazer isso. Aí tá lá, né? No seu coração enganador. Então, se Deus falou com você, Deus vai testificar aquilo, né? E ele testificou depois com a gente. Então, é muito forte esse caminho. Por isso que a gente falou. A gente entregou para vocês, desde a primeira até a quarta live, chaves de dores, de que vem do abuso, que vem do abandono, que vem da injustiça, que vem da humilhação que você viveu. E essas chaves, elas fazem o quê? Elas vão te destravar nessa dor. E vai destravar no seu cônjuge também. Por que tem esse julgo desigual? A gente explicou tudo isso nas outras lives.
Ontem a gente falou sobre o quê? Sobre o temor do Senhor, sobre que entender todo aquele comportamento e não ter temor ao Senhor não vai ter sabedoria para aplicar. E hoje a gente trouxe que tem que aplicar. Então a gente trouxe os caminhos de acordo para quem está chegando hoje. A gente trouxe baseado em Eclesiastes, que foi onde Deus entregou a chave do comportamento humano em Eclesiastes para a gente. A gente é especialista em inteligência emocional e comportamento humano também, além de pastor. Então a gente trabalha essa parte emocional e a gente tem na palavra o que a neurociência fala, né? Então, para vocês entenderem esse caminho. Então, hoje a gente encerra esse nosso caminhar ali sobre as nossas 7 lives. E aí, ontem, quando teve essa resposta da barriga roncando, nós pedimos para Deus: Deus, o que nós vamos fazer de agora em diante? E o Hélio falou para Deus: Deus, se nós for fazer isso, a barriga dela vai roncar. E se nós for fazer isso, ela vai me chamar para ler a Bíblia. Então, a gente vai continuar. Agora a gente vai continuar de um outro direcionamento de Deus, um outro tema, né? Que são 7 temas que Deus entregou, são 7 dias novamente, só que vai ser devocionais. A gente vai se encontrar todos os dias de manhã, não vai ser mais no horário do almoço como lives, porém vão ser devocionais que nós vamos vir trazer no YouTube. E também no Instagram, a gente vai anunciar a hora ainda certinho, a gente precisa desse Depois direcionamento. Hoje a gente vai estar alinhando agora à tarde qual o melhor horário e tudo, né? Buscando a direção da palavra ali. Isso, e aí se você já segue o perfil lá da Reprograme-se, que é o meu perfil lá no YouTube, a gente só vai modificar, porque Deus pediu para modificar aquele perfil. Mas vai continuar sendo aquele mesmo canal. Aquele mesmo canal lá do YouTube. E a gente também vai transmitir aqui no Instagram. Vão ser devocionais com chaves para cura e libertação, né? E a gente vai trabalhar a libertação, a oração junto no devocional. Devocionais mais curtinhos, não tanto quanto as nossas lives que duraram 2 horas, 1 hora, né? Porque a gente adora trazer esse conhecimento. Mas são devocionais de 30 minutos que Deus trouxe pra gente fazer. E lembrando, esses devocionais no Instagram não ficarão gravados, tá? Os devocionais gravados ficarão apenas no YouTube. Lá no canal. Isso. Tá? Então, quem perder, que não conseguiu assistir no Instagram, pode se direcionar para o YouTube e eles vão ficar gravados lá. Isso. E aí hoje à tarde a gente já vai postar aqui, já vai fazer um post aqui sobre os devocionais e também já vai criar lá. Porque assim, gente, o mover de Deus é assim. É algo muito em cima da hora para, tipo, em cima da hora ser feito. E é assim. E Deus, ele vai capacitando a gente a fazer. Cadê o caderno? Olha isso. Ontem, quando o Hélio pediu a resposta, uma página inteira de listas que a gente tem que fazer hoje, que Deus pediu pra gente direcionar para essa próxima fase da nossa vida. Então, a gente tá aqui seguindo os passos. A gente falou que a gente não sabia o que ia trazer depois, né? Agora a gente sabe que Deus entregou isso pra gente ontem. Deus entregou novos capítulos também para depois a gente continuar. E nós vamos seguir com os nossos conteúdos. Só que agora a gente vai virar um pouquinho, esses conteúdos vão ficar um pouquinho mais sérios, né? A gente vai trabalhar um pouquinho mais forte nos devocionais, com libertação, com oração e tudo mais. Só que a gente falou que vai mudar o canal do YouTube, como é que eles vão achar a gente? Já quer trazer o novo nome que vai ter o canal? O novo nome do canal. O novo nome do canal vai ser Aliança Inteligente. Aliança Inteligente. Então, quem quiser nos achar lá no YouTube, a gente já vai fazer ali em seguida, tá? Terminou a live aqui, eu já vou acessar lá a conta, já vou mudar o nome. Isso. Busquem lá Aliança Inteligente. Como é que fala lá em Eclesiastes? É o elo de 3... eu sempre falo, 3 cordas. 3 laços, eu sempre troco. Mas é alinhamento. Você, seu marido, você, sua esposa e Deus. Né? Então a gente vai trazer esse alinhamento. E se você não é casado ou casada, você também está convidado. Por quê? Porque nós vamos entregar chaves, porque assim, ó, quando nós nos conhecemos, nós já estávamos curados. Então nós queremos que essas pessoas que estão solteiras e que estão namorando, elas entendam esse caminho para chegar, né, nesse relacionamento já também firmado. Você não precisa ser casado, tá? Seja muito bem-vindo também aos nossos conteúdos. Deus direcionou que seria não só para casados, né? Pode ser solteiro, que está buscando um relacionamento, mas, né, a gente sempre tem que buscar
a pessoa certa, primeiramente em Deus. Isso. Né? E a gente vai mostrar se esse relacionamento ele pode ser de Deus ou é você quem cria esse relacionamento. A gente vai trazer isso também nos devocionais, que o Deus já direcionou. E é isso, então. Vamos orar para finalizar. Aliança Inteligente. De tarde a gente vai postar, ali certinho, né? A gente vai modificar o canal, porque tudo foi muito rápido. A gente vai modificar o canal, que era um canal que eu colocava os meus vídeos lá. E aí a gente vai trazer certinho ali para vocês como vai funcionar. Então vamos orar para finalizar? Quer orar? Posso orar? Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por essas 7 lives, Senhor. Esses 7 temas poderosos que o Senhor nos entregou, Senhor. Obrigada por cada alma, por cada vida, Senhor, que entrou, Pai, para nos assistir, que nos acompanhou, que ficou até o final, Senhor. Cada vida que foi tocada, cada vida que foi liberta, cada casamento, Senhor, que foi restaurado somente com esse conteúdo, Pai. Pai, porque Tu move montanhas, Senhor. Tu é aquele que faz a obra completa, Senhor. Tu é onisciente, onipresente, onipotente. Tu é aquele capaz de saber o que vai acontecer. Senhor, vamos dando continuidade, Senhor, nessa oração, Pai, quem não ouviu, não sei se foi ouvido, Senhor, mas nós declaramos, Senhor, que vidas sejam transformadas e que continuem caminhando com a gente, Senhor, ao longo desse direcionamento Teu, Pai. Que eu orei, Senhor, que todo espírito, Pai, que toda doença que nós oramos, que foi curada, Senhor, nunca mais volte, Pai. E nós selamos essa oração, Senhor, concluímos e fechamos esse ciclo de lives, Pai. Esse número 7, que é um número profético de plenitude, de recomeço, Senhor, de completude, Senhor. Alinhamento contigo, Pai, em aliança contigo, Senhor. E nós selamos essa oração, Senhor, nos céus e na terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. A gente acabou ficando sem ali, acabou caindo. Acabou dando uma notificação que a gente não viu. Enfim. Mas Deus abençoe grandemente. Deus abençoe, obrigada, pessoal. Com quem ficou com a gente. Nos aí. Encontramos amanhã cedinho. A gente já vai postar daqui a pouco o horário dos devocionais, certo? Então, Deus abençoe. Até amanhã, pessoal. Deus abençoe. Forte abraço.